Hoje eu quero trazer uma mensagem que poucos pregam, que quase ninguém quer pregar, porque mexe com tradições enraizadas. Vamos falar sobre Santo Antônio, como ele chegou ao mundo, como ele passou a fazer parte da fé de muitos, e principalmente porque ele ofende o coração de Deus. O nosso objetivo aqui, querido, não é ofender de modo algum ninguém, mas é falar o que está escrito na palavra de Deus. Isso é o nosso objetivo. Então fica aí conosco até o final desse vídeo e você vai compreender o que Deus tem para nossas vidas através da mensagem desse vídeo. Eu quero falar sobre Santo Antônio, a verdade que ninguém quer dizer. É o tema desse vídeo, tá certo, querido? Mas eu quero aqui, pelo menos, trazer aqui o contexto histórico sobre o Santo Antônio, como tudo isso aconteceu. Santo Antônio de Pádua, originalmente Fernando de Bulhões, nasceu em Portugal no final do século XII e depois ficou conhecido como um grande pregador franciscano. Com o tempo, queridos, a sua canonização pelo Papa, ele passou a ser considerado santo, ou seja, um intermediário junto ao Deus Todo-Poderoso. Isso aconteceu porque o povo, sendo emotivo e tentando encontrar caminhos mais fáceis para receber graça, passou a fazer oração a ele. Então, com o passar das gerações, seu nome ficou associado ao casamento, ao amor, às causas urgentes. Isso fez com que ele entregasse nas crenças populares como um santo casamenteiro. Isso não veio de modo algum da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, mas veio de tradições da Igreja Romana. E é preciso dizer a verdade para que o povo de Deus abra os seus olhos. E em terceiro lugar, por que ele ofende o coração de Deus, ou o próprio Deus? Primeiro, porque ele ocupa o lugar que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele foi colocado como um intercessor entre Deus e o homem, junto ao Pai Todo-Poderoso. Se nós for ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nós não vamos encontrar ele, nós vamos encontrar Jesus. Porque só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E em segundo lugar, porque ele fez o coração das pessoas se desviar do próprio Deus vivo, que quer um relacionamento direto com ele. O próprio Deus quer um relacionamento direto com os seres humanos. Ele ia mandar um mediador humano para isso. Ele enviou Jesus, é o único mediador, é Jesus. Não existe meio outros caminhos, não. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E nós podemos ler aqui a palavra do Senhor nosso Deus, querido, que está escrita em Jeremias, no capítulo 2 e o versículo 13, que nos diz assim: porque o meu povo fez duas maldades, abandonaram a mim a fonte da água viva e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. E em terceiro lugar, porque ele torna a fé um comércio de bênção, como se o santo tivesse poder para atender determinados pedidos. É o que
nós estamos vendo, querido. Isso desagrada o próprio Deus, que quer que nós venhamos buscar, que nós venhamos de todo o coração buscarmos ao Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso sim é o que Deus mais quer, é que nós o buscamos de todo o coração. Lá em Êxodo, no capítulo 20, o versículo 4 e o 5, diz assim: não farás para ti imagens de esculturas, não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Isaías, no capítulo 42, e o versículo 8, diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Queridos, nós sabemos que dia 12 de junho é uma data que se comemora o Dia dos Namorados. Mas por que dia 12? Se é o mesmo dia de Santo Antônio. E é interessante que até mesmo alguns dos nossos amados irmãos em igrejas evangélicas também fazem essa comemoração. Talvez por não ter muito conhecimento, não buscar essa fonte de conhecimento, às vezes vão também praticar aquilo que aborrece o coração do Senhor Deus. Porque o dia dos namorados pode ser qualquer dia, um encontro de casais pode ser qualquer dia, como muitos fazem. Mas o dia 12 muitos comemoram também, é um dia do Santo Antônio. Ou seja, uma festa idólatra. E a palavra do nosso Deus revela o caminho, que é Jesus. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, apenas Jesus é suficiente para atender às nossas orações, para nos dar a família que tanto desejamos, para nos dar a cura e também nos dar a libertação. Só Jesus, só o Senhor Jesus Cristo. Então, querido, a tradição quer que você abra o coração para um santo morto, um santo que não ouve, um santo que não fala, um santo que não apalpa, um santo que não anda, um santo que não vê, é cego. E diz a própria palavra do nosso Deus que um cego que guia outro cego, ambos cairão em um buraco. Por isso, nós precisamos nos posicionar e orar ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos dê graça, para que nós não venhamos nos desviar dos seus caminhos, para que nós não venhamos de modo algum ofender o seu coração com o que esse mundo, infelizmente, oferece. Infelizmente, que o dia 12 de junho é um meio de comércio, é um meio das pessoas fazer a sua comercialização, vendendo seus produtos, né, como forma de presentear. E o maior presente, quem deu foi Deus. Deus nos deu da sua graça, da sua salvação. O seu único filho que morreu por cada um de nós. A esse sim, devemos dar honra, devemos dar glória, porque Ele é bom, maravilhoso e não existe outro a não ser o Senhor. A Ele nós devemos buscar, a Ele nós devemos orar, a Ele sim nós devemos dar honra, porque com o Senhor nós iremos vencer. Com o Senhor nós somos mais do que vencedor. Com Deus Ele restaura a família, com Deus Ele restaura a saúde, com Deus Ele abençoa o casamento, com Deus Ele abençoa o namoro. Só Deus, querido. Mas infelizmente muitas pessoas estão sendo enganadas, cegos, por não conhecerem a verdade. Fique com esse vídeo, compartilhe, inscreva-se, deixe seu comentário e um abraço e até o próximo.